homenagem ao Brasil verde e amarelo. Já não esquece não, hein? Depois você Mas lembra. lembro eles, não? Tá lembrando? Rafael. Oi! Fala, Bom, boa noite, está filmando. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos... Lembra disso aqui? Esse é um deles. Tem um outro de mesma grossura que vai ser no sábado que vem. Sábado que vem é um milagrão, porque falar aquilo, uma porção de folhas. E esse aqui de hoje, nós já tínhamos falado no sábado sobre o bem-estar e a medicina e tal, né? E hoje nós vamos falar sobre doença em geral, né? Então é claro que a gente vai ter que fazer um mini milagre aqui de falar. Esse aqui, para você ter uma ideia, são 99 até... É grande. Só queria mostrar, você vê no Espírito 263, é isso que vocês fizeram. Para 99, tem 100 e cacetada de folhas aqui. Então, e são muitas postagens, muita coisa. Então, postagem não é palavra. Então, vamos fazer aqui. Vou dar uma passada em geral para vocês terem uma ideia do que seria, né? A gente vai tratar da doença em geral. O primeiro ponto seria as causas. Depois o outro ponto seria sintomas. O outro seria diagnósticos e prognósticos. O outro tratamentos. E eu acho que aí encerra, quer dizer. Nas causas nós vamos falar sobre a face predominante, que é os micro-organismos, né, que a gente vai falar. A outra face, nós vamos falar sobre mácula e toxina, pecado e encosto, remédio e fertilizante. E os sintomas são 38 sintomas. 38 sintomas. Então, nós vamos só abordar alguns mais que eu tenho. Só vou abordar dois só. Desses 38, só vou abordar dois. Depois tem os diagnósticos e prognósticos. Diagnóstico e prognósticos. Nós vamos abordar da face predominante, principalmente análises clínicas de laboratório, essas coisas assim. E a outra face, que são mais exames em pontos vitais. No tratamento, nós temos 20 da face predominante, da medicina convencional, nós temos 20 tipos de tratamento. E da outra face, que é a nossa, nós teremos 4 apenas. Certo? Então eu dei um passeio assim para dizer mais ou menos o que nós vamos fazer. Então eu programei para fazer em 10 páginas apenas, para não ficar muito grande, né? Então vamos lá. Na página 99, são 166 páginas. Nós vamos fazer apenas 10 páginas. Bom, começando doença em geral. Eu fiz assim uma introdução rapidinha, disse assim, possui uma causa que necessita de quê? De investigação para conhecê-la e terapia para cuidá-la, né? No que se refere à pesquisa, se inicia com o histórico clínico do paciente, que considera, entre outras coisas, os sintomas e que deve chegar a, no máximo, a 3 hipóteses de diagnoses. Se realiza a seguir um exame clínico, de modo a se chegar ao diagnóstico, se faz exame laboratorial, a fim de complementar a suspeita diagnóstica e verificar a extensão da gravidade do que foi diagnosticado. Finalmente, se formula um prognóstico no que diz respeito à cura e se põe em curso o tratamento.
Isso que é, em geral, é assim, né? Hoje mesmo nós fomos levar minha mãe lá no hospital e a gente viu assim, a pessoa pergunta logo de saída o que é que ela poderia ter e tal. E depois parte para os exames, exame de sangue, exame de raio-x e tal. E a partir dali ela vai. É claro que é uma coisa mais pronto-socorro, né? Quer dizer, então não é uma coisa mais elaborada. Mas o mais elaborado seria isso. As causas. Como a base fundamental para o estabelecimento do mundo de Miruco é a eliminação das doenças da humanidade inteira, o trabalho inicial deve ter como finalidade a busca do entendimento profundo das causas da doença. Aí vem um trecho que o Meshima fala assim: se pensarmos bem, veremos que isto é engraçado, pois toda e qualquer doença tem uma única causa e, de acordo com o local em que ela aparece, recebe diversos nomes. Mas a causa é uma. Depois, em outro trechinho, ele fala assim: se a causa das doenças, como já expliquei, são as máculas do espírito. Mais um trechinho: o que é toxina? Em última análise, é o mesmo que sangue sujo e mácula espiritual. Isso eu já falei na última vez, não sei se acho que estão lembrados, né? Porque assim, você parte da coisa mais carne, músculo, quer dizer, órgãos, né? Isso são as partes mais ossos, a parte mais material, é a parte mais sólida. Quando você vai espiritualizando, você caminha, você vai entrando pelo nível do líquido, que é o sangue, e depois você vai partindo para uma parte mais espiritualizada. Mas o que é aí que vai dar? Nas máculas. E no meio termo aí, no sangue, já vai entrando as toxinas. O problema é que mesmo esse negócio de você olhar matéria e espírito, abstraindo e concretizando, o problema é que dentro do sangue também tem matéria e tem espírito. Tem uma parte mais densa e a parte menos densa do próprio sangue. Você pode fazer essa finura de o que é mais matéria e o que é mais espírito em várias situações. Bom, aí a gente vai para uma coisa que tudo certo. Estou passando aqui as folhas. Ó, tem uma hora que ele fala assim, quando vai tratar na face predominante, ou seja, na medicina convencional, para tratar do que seria uma causa. Então ele fala assim, ó, vejamos em primeiro lugar o que é a doença. Descobrir o que é a doença é certamente o problema que mais tem atormentado o cérebro humano, nos tempos antigos e na época atual. Milhares de médicos e cientistas do mundo inteiro dedicam suas vidas à decifração desse enigma, mas até hoje ninguém conseguiu decifrá-lo. Pelas explicações dadas até agora na medicina chinesa, a doença seria a quebra da harmonia do corpo humano. Na medicina ocidental, existe a famosa teoria do Dr. Rudolf Virchow sobre o enfraquecimento e a destruição das células. Ele pensa então que a doença está relacionada com as células. Elas estão enfraquecendo. Já tem o outro famoso Pasteur, né, que ele já acha que o problema são os vírus. Quer dizer, uma coisa seria uma coisa de dentro, que as células estão enfraquecendo também. Outra coisa é o invasor, de fora. Né? Mas tudo material, tudo materialidade. Né? Por conseguinte, todas as teorias científicas apresentadas até o momento consideram a doença como uma destruição da saúde e, em casos extremos, algo que faz o homem perder a vida. Nas religiões, ela é vista como uma advertência de Deus ou castigo pelos pecados cometidos. Consequentemente, deve ser temida, lamentada ou amaldiçoada. Aqui se leva em conta apenas o quê? Vou levar em conta apenas o micro-organismo. Eu acho que, então, a medicina ela tem como causa os micro-organismos que atacam as pessoas.
Como a medicina admite que as moléstias atingem somente o corpo físico, considera sua origem apenas do ponto de vista material e por isso acredita que as enfermidades são provocadas pela infiltração de micróbios no organismo. De acordo com esse conceito, o inimigo vem de fora. Mas pela minha teoria, de Meixo Sama, ele se origina dentro do corpo humano. É por isso que a medicina fala em contágios por meio de micróbios. Eu, porém, acredito no surgimento natural deles no interior do corpo do ser humano. Pela teoria da medicina, baseada no aparecimento externo, os micróbios podem ser detectados por máquinas, mas pela minha, do interno, é difícil de ser comprovada. Daí ter gerado algumas incertezas, até hoje ainda existentes. Para abolir tais dúvidas, eu preciso antes esclarecer sobre a formação do espírito do ser humano. Na verdade, é uma manifestação de vida altamente densa e infinitamente sutil, da qual nem mesmo o microscópio dos mais avançados consegue perceber uma minúscula partícula que seja. Então, cada vez que uma moléstia é interrompida, cessa a ação purificadora. E as nuvens aumentam. Ao mesmo tempo, surge uma nova espécie de micróbio, muito primitiva, quase imaterial, que vai evoluindo para formas cada vez mais complexas, mais densas, até chegar a uma instância material alcançando um tamanho possível de ser detectado através do microscópio. Estão entendendo a situação como é diferente? Uma não. O micro-organismo vai, invade, pronto, acabou, explicou a situação. A outra coisa é como se fosse assim, vai surgindo máculas lá dentro, você não vê, não entende nada. Não. O que vai acontecendo? Ela vai se adensando, e de acordo com a quantidade de máculas e tal, e o tipo delas, né? Aí vai começando a surgir esses entes destrutivos. Mas é o contrário, ele surgiu em função do bloqueio, da paralisação do processo. Não é um caso de dois tipos de doenças, Nath? Como assim? Eu sei que na parte do seu modo de ver seria o surgimento interno. Isso. Mas, por exemplo, não seria o caso assim, algumas doenças entram pela fragilidade que o corpo do organismo, o organismo estando fraco, e outras doenças, assim, por exemplo, câncer. Você não pega câncer. Câncer é uma coisa original. Você está falando que não seria já esse negócio do micróbio? Não, essa parte mesmo assim que você fala, que origina, não sei se foi mas assim, de originar dentro do corpo. Dentro do próprio corpo está fraco, assim. É um ponto de vista assim, meio de... Eu estou entendendo o que você está falando. Ontem eu fui fazer um exame e a médica que fez o exame em mim, eu comentei do problema da minha tia, porque a minha tia está com um nódulozinho no seio e ela já teve um nódulo num outro seio há muitos anos atrás, que era um câncer de mama, mas assim, branco, que ela não precisou tirar a mama, mas tratou com radioterapia e tal. E a médica estava dizendo, assim, eu fiquei vendo como é que ela estava falando, né? Que o nódulo da minha tia não tem nada a ver com o que ela teve anteriormente, que pode ser outra coisa, não é porque ela teve um câncer há muitos anos atrás que ela vai ter, entendeu? Que aquilo pode fazer a biópsia, não sei quem disse nada, né? E a outra coisa que eu achei interessante, ela falou assim, desde que a gente nasce, a gente está produzindo células cancerígenas dentro do nosso organismo. Aí eu fiquei esperando ela completar a frase. Elas só não se desenvolvem porque o nosso organismo vai reagindo e vai resolvendo lá o problema. Quer dizer, é como se a gente fosse, não ficasse nunca em estado puro. A gente fosse uma bomba, todo instante está produzindo. Mas se é que eu estou entendendo você e o Juliano, no fundo é o seguinte, esse é o ponto de vista oficial. Não, eu estou falando da médica, né? O Juliano também, ele está, da forma como ele está falando, é assim, vamos jogar um negócio para as células. É o primeiro ponto que tinha, lembra? Que
não tem o invasor, mas tem as células que vão sendo enfraquecidas ou malucas, desvairadas, que começam desordenadas. Né? Porque o câncer é isso, né? Desordenado. Quer dizer, então isso é um ponto de vista materialista, porque assim, a pessoa pode ver as células, pode ver isso tudo. O problema é quando você, que a gente está falando, é o seguinte, isso é a consequência. A coisa já aconteceu espiritualmente. Já aconteceu lá atrás. Uma consequência. E aí fica difícil, porque se bater nas células desordenadas, tá? Vai vir uma pergunta. A pergunta vai ser o seguinte: por quê? Porque desordenou. Porque desordenou? Quem foi? Como? Mas isso não reforça a materialismo, não reforça? Teoricamente reforçaria, porque se você tem pensamentos, palavras e ações ruins, sim. Aquelas células que estão em estado latente, que são danosas, elas aí você está explicando. Reforça a teoria dele. Reforça, mas não é o principal, não é a causa, é a consequência. Né? Mas aí é a visão, a pessoa pode escolher, é espiritualista ou materialista. Né? E a causa espiritual. Por isso que a palavra assim, aquela palavra máculas, manchas. A tuberculose é uma doença que é dita pela medicina de que todo mundo está no ar, mas nem todo mundo adquire, porque não está com a imunologia, não está com o sistema imunológico baixo. A medicina explica isso, a tuberculose está no ar. Sabe o que o camarada fez? Só para dar um exemplo, foi bom você falar dessa tuberculose. Eu tive, né? Eu tive um fato concreto, tive tuberculose e a minha parceira não teve nada. E ela poderia ter pego, né? Você sabe o que o camarada fez? E agora? O cara com... Você conhece, né, Chico? O camarada pegou aqueles bacilos todos assim na mão, falando, dando aula, né? Aí o cara disse assim, isso não tem contágio nenhum. Sabe o que o cara fez? Pegou aquilo e bebeu. Quem fez isso? Tá aqui na frente, daqui a pouco Que material é? Sobreviveu? E pior é o seguinte, que o cara que estava ali. O cara primeiro estava na frente. Porque está mais na frente. Está mais na frente. Segurar uma. Acho que é difícil. Então deixa, quando chegar você lembra. Mas quando chegar eu lembro. O cara fez o contrário. E o cara que disse, não, esse morreu primeiro, pô. O outro morreu depois. Bom, existem diversos tipos de alimentos dos micro-organismos. Alimentos que desenvolvem o bacilo do tifo, da disenteria e também os que desenvolvem o vibrião da cólera. Os micro-organismos são seres que se alimentam, proliferam e morrem, existindo entre eles que são fortes e os que são fracos, os que têm vida curta e os que têm vida longa. Seus cadáveres sofrem diversas modificações e são eliminados. No caso da disenteria, sai sangue, no qual se mistura bacilos mortos e vivos. Como eles consomem todo o alimento existente, o sangue torna-se puro. Essa que é a questão. Eles vêm para cumprir essa missão. E o bacilo da doença se extingue. É a cura da doença. Quando se faz isso, na medicina diz que isso é a criação de anticorpos. Entendeu qual é que é a jogada? Não, isso é anticorpos que está fazendo. Não é nada disso. São as coisas que estão sendo eliminadas, quer dizer, o contrário. Porque já cumpriram a missão dele, vai sendo eliminado, descartado. Né? Tem da esterilização, tem um monte de coisa aqui. Bom, o bacilo da tuberculose, por exemplo, é difícil exterminá-lo com remédios orais e injetáveis. Depois que o remédio entra no estômago, todo mundo acho que já sabe disso, passa pelos órgãos digestivos e quando vai atuar nos pulmões, seus componentes já se alteraram por completo. Então essas coisas, elas servem realmente para dar uma estancada, quer dizer, congela a coisa, para. E aí o cara diz, valeu. Depende, cara. Valeu no sentido de cura, não. Valeu no sentido que os sintomas foram congelados. Sentido de alívio. Alívio. Se não quer dor, tudo bem, mas sofrimento, dor, não quer dizer cura. Não quer dizer que você evitou isso porque você está curado. Né? Bom,
Aí diz, o microscópio possui muitas utilidades, mas no que se refere à vida do ser humano, como no caso das doenças, não tem utilidade nenhuma. Isso porque o microscópio não consegue analisar aquilo que é infinito. Mais perigoso que o contágio, esse que eu acho que você estava falando, quer ver? Através do ar, seria obviamente o banho público e o contato manual com as barras dos trens, de outras conduções, as maçanetas das portas e o dinheiro. Ele faz aqui um apanhado do dinheiro. Gente, o dinheiro deve ser uma coisa. Até essa coisa já de ônibus, de coisa, já deve ser. O dinheiro é fala, né? Deixa eu nem uso. Dinheiro aqui está aqui, ele fala aqui, mas é tanta coisa que é difícil, quer dizer. Ele faz um trabalho aqui bonito aqui, não sei se vocês já tomaram consciência disso. Ele fez quantidade de bactérias encontradas nas notas e moedas. Você lembra disso? Ele fala na nota de 10 quanto tinha, nas moedas de prata de 50 a 100, 100 a medida, né? Uma média de 1.559 bactérias. Nas moedas de cuproníquel de 10, 100, 2.470 bactérias. E vai por aí. Nas notas, 10 ienes, 54. E vai por aí. Mas o importante, né? Porque Meshama fez as experiências. E não só ele contando, o filho dele falando, assim, dizendo assim, olha, meu pai trazia aquele bando de tuberculose para dentro de casa, não limpava nada de lavar diferente. Todo mundo come nos mesmos talheres, mesmo prato, dormiam lá, quer dizer, então ninguém pegava nada. Você vê que. Então está demonstrado que não é contágio. Você mesmo acabou de falar aí. Né? Você vê, tinha sua esposa, a esposa não pegou. Quando a minha irmã teve catapora, a minha mãe colocou todo mundo perto da minha irmã para ficar com a minha irmã para ter catapora. E ninguém pegou a catapora. Eu só fui ter catapora burra velha. Olha, aquele pessoal da febre amarela, tinha algumas pessoas que saíam cuidando das outras pessoas. Não acontecia nada. Tem gente que não pega a lepra. O cara, vai ver com a lepra, não tinha problema nenhum. Agora, o problema é que, às vezes, o que acontece, mas o pessoal está pegando, sim, mas é por afinidade. Aquilo ali já veio com a missão de destruir um monte de gente lá. É limpeza. Bom, eis o que Meshama escreve sobre o vírus e bactérias. Porque o pessoal, com a aproximação da era do dia, o espírito fogo vai crescendo no mundo espiritual. E na Terra as purificações se intensificam. Na verdade, esse processo de limpeza resulta do poder do jorei que promove a eliminação das toxinas. Por outro lado, torna-se cada vez mais difícil curar pelos métodos da medicina tradicional fundamentados na solidificação. Tanto assim que recentemente os jornais noticiaram a queda do efeito da penicilina. Esse fato é interessante porque se a penicilina era eficaz 10 anos atrás, deveria produzir hoje o mesmo efeito. Os médicos afirmam, contudo, que os micróbios ficaram mais fortes, que é isso que você acabou de falar, né? Atualmente, e por isso muito resistente à ação de antibiótico. É, porém, bastante estranho que vírus e bactérias tenham adquirido tamanha resistência em tão pouco tempo. O que de fato está acontecendo é a aceleração crescente das purificações e consequência da intensificação da força dissolvente do espírito do fogo. Quer congelar? Não deixa, dissolve. Né? Então não significa que a penicilina tenha perdido seu efeito. Na verdade, ela não está mais conseguindo solidificar as toxinas. Apesar disso, a medicina continua recorrendo a venenos com poder cada vez maior. Chegará, porém, o dia em que deixarão de surtir qualquer efeito. Poderão, inclusive, no futuro próximo, causar morte. Hoje mesmo foi falado da penicilina, não sei qual é a palavra, antibiótico, que queriam dar para minha mãe. Tem uma hora que o médico falou, olha, isso aí causa isso, o que é? Um antibiótico que ela é para tomar uma vez por dia, durante 7 dias, muito forte para o idoso. Porque pode causar rompimento de tendão no idoso e taquicardia, quer dizer, alterar a batida do coração. O coração dela tá bom, é se ferrar.
Aí ele trocou por um outro que causa menos dano. O problema sempre é esse. Porém, inclusive no futuro pode causar a morte. Nessa época, a força do jorei aumentará extraordinariamente e as curas serão comprovadas a cada momento. Também os próprios médicos desistirão de empregar medicamentos. Os livros que estou escrevendo atualmente são a preparação para esse tempo. Hoje, entretanto, quando afirmo essa verdade, ninguém a aceita, achando minhas ideias absurdas. Quando, porém, a ciência chegar à conclusão de que os remédios não curam as doenças, a maioria das pessoas aceitará os meus ensinamentos, deixando de considerá-los sem fundamentação lógica. Tem uma hora aqui que ele vai dar até um exemplo. Eu peguei até um exemplozinho assim, mostrando como os médicos... Vou falar até para não perder essa aqui, eu vou falar uma parecida. Tem horas que os médicos, primeiro eles não querem tratar seus próprios familiares. Entendeu? E que Meixão me explica por que razão. O outro, porque ele daria tantos remédios mais poderosos, porque o apego que ele tem para querer salvar os seus, aí adianta a morte do cara, pô, ou danifica muito mais. Enquanto que o outro tem menos apego, foi feito esse médico aqui. Esse médico, eu vejo assim, claro, né, com parentes, eu vejo assim, que são do médico, o que quer? Quer cercar você todo. Manda fazer todos os exames possíveis, entendeu? Então é uma loucura você lidar com um médico que seja da família. O outro médico, pô. Não tem relação, né? Tem relação, porra. Deixa pra lá o cara. Assim. Bom. Se responsabiliza. Isso é que é o bom. Quando ele faz isso, aí melhora. Vamos entrar então na outra face. Na outra face, normalmente a causa da doença ou sua origem não se encontra no local onde se manifesta o sintoma. Ao contrário, é semelhante ao que ocorre num teatro. A apresentação no palco é o efeito de tudo que foi preparado no camarim. No caso das doenças, o ponto focal está no camarim, nunca na encenação. Dentro desse esquema, a doença equivale ao palco, mas a causa está no camarim, onde o problema deve ser resolvido para que haja a cura radical. Aí quando ele vai tratar, quais são as causas que ele apresenta, quer dizer, na nossa medicina, né? Máculas e toxinas, quer dizer, é a mesma coisa sendo um olhado do ponto de vista espiritual, outro do ponto de vista material. Outra coisa, você acabou de falar assim, quando a pessoa começa a pensar muita besteira, muito não sei o quê, quer dizer, isso é o que a gente chama dos pecados. Mas mesmo dentro da nossa cabeça, às vezes não é só pecado, também é encosto. Também é um destruidor. Você começa a pensar tudo, fica maluco, faz uma outra coisa. A outra coisa você pode olhar do ponto de vista do que você joga para dentro. Remédio e fertilizante. Ou agrotóxico, se você quiser. Tanto faz, você se polui de duas maneiras. Ou por remédio ou pela comida. Então, por isso, assim que a gente tem o jorei, a agricultura e o belo pelas colunas de salvação. Porque o jorei é para combater o quê? A agricultura já está vendo, claro, remédio, pra fertilizante. Para não ter o fertilizante, né? Para não precisar do remédio. O belo, você eleva mais rápido. Eleva muito mais rápido. Então você vai evitar o pecado e o encosto, quer dizer, você vai apreciar a coisa. E o jorei é para a mácula e toxina, você vai direto. O jorei é para limpar, né? Então você vê que as causas, ele já colocou as soluções. Quer dizer, as colunas de salvação para salvar dessas mazelas aqui. Agora tem também as hereditárias, né, que a gente adquire de antepassado. Aí é mácula, né? Que é considerado como mácula. Porque não que você criou, mas que você adquiriu. As máculas, elas são... Porque assim, você tem, do ponto de vista material, você tem as medicamentosas, as que
está toda hora presente, essa é uma das mais perigosas, que são as urinárias. O rim não filtra direito e joga aquela porcaria, aquele que ficou, aquele delta X, começa a circular e danificando você, né? E tem as hereditárias. Quer dizer, essas três aqui estão presentes nos infortúnios, né? As hereditárias você não... Ela vem. E aí, como é que você vai fazer? Faz parte do... Nós estamos entrando agora num terreno interessante. Isso aqui é o problema todo. Que a medicina até reconhece, mas do outro viés, né? Ela reconhece que você tem câncer, porque tua mãe teve câncer de próstata. Mas é genético. Tudo genético. É tudo genético. Ela joga pela genética. Você quer ver uma coisa? Um dia eu queria até falar assim, até conversei com a Ana hoje aqui um pouco, assim, é uma dificuldade que as pessoas têm, talvez até sirva já para a gente adiantar um pouco aí, dificuldade que a gente tem, principalmente aqui, você olhar como é que Deus preparou para você veio se educar aqui, você veio se evoluir. Então, ele colocou as pessoas de formas diferentes. Por exemplo, sexo. Colocou sexo diferente. Por quê? Por que colocou essa coisa? Então, tem alguma razão para botar isso. Se você tumultuar, achar que não está aceitando, então você, é claro que você deveria desenvolver algumas coisas, você vai embarrear aquilo ali, né? Se você vê tudo que consta na tua carteira de identidade, ou constava, não sei mais, você vê nacionalidade. Pô, você nascer num país lá da África, daquele negócio, é horroroso aquilo ali. Você vai pagar uns pecados danados, né? Naturalidade, às vezes você põe uma coisa, você nascer no Rio agora hoje em dia, pô, o cara todo cheio de tiroteio aqui, outra coisa, nascer. Filiação. Você vem de uma determinada filiação, né? Então, tem horas que você não bate de frente o tempo todo com o pai ou com mãe. Por que razão isso aí? Isso aí não é simplesmente dessa vida, né? Às vezes tem outras coisas em jogo. Vocês têm tanta coisa, mas uma coisa que eu vejo que é complicadíssimo é isso que nós estamos falando aí, da hereditariedade, é o tronco familiar. Isso, primeiro, se você olhar aqui no Brasil, é pouquíssimo. Quem que pensa em cultuar antepassado? O máximo pode ir a cemitério por causa daquele negócio do dia 2 de novembro, aquelas coisas assim, mas cultuar antepassado, você entender que os antepassados é uma coisa que o mundo espiritual é precedente em relação ao mundo material. O mundo material nasceu primeiro, não. Primeiro o mundo espiritual, né? E o trabalho que eles fazem ali, lá dentro, para repercutir na gente, não só, até punição mesmo. Punir o cara, por exemplo, um cara chefe de família, que aí tem outra mulher fora, não sei o quê. Punições mesmo, quer dizer, eles ajudam a punir. Se por acaso o cara andou roubando muito, não sei o quê, ele vai purgar aquela família, aquelas coisas todas. Olha só que assim, não sei se estou chamando a atenção para a força que os antepassados têm, a gente ignora isso completamente, né? Então, talvez lá no Japão, né, o pessoal valorize mais esse negócio do passado. Mas eu acho que tem uma outra coisa que eu estava falando para a Ana, que não é simplesmente o tronco do ponto de vista espiritual. É esse tronco material. O tronco material é uma bagunça completa, cara. É uma bagunça, assim. Você... Primeiro, que eu estava até falando hoje por causa da minha mãe, né? Eu vejo assim, eu fico olhando, o que representa
ela é a... Como é que chama isso que dá um nome? Que é a pessoa primeira do... Matriarca. É claro que qualquer matriarca com muita idade, a tendência é estar senil, é estar perdendo os sensórios, não escuta, não ouvido, não vê direito, né? Já está esquecendo das coisas completamente, se já não esqueceu já tudo. Né? Mas qual é a referência que você faz, a deferência em relação a ela? Porque naquele que eu escrevi do parabéns, assim, a primeira coisa que me dão parabéns, eu me lembro do meu pai, porque meu pai me deu minha existência, pô. Nem raciocina, não consegue ver que você não existiria se não fosse aquele né? Então aquele ser matriarcado ou patriarcado, ou seja, quem tá, a importância de já é a importância de estar. Mas eu noto assim, os filhos ainda têm uma responsabilidade. Mas se você tiver uma pessoa com muita idade lá na frente, que já você seja neto, ou seja bisneto, aí que você já avacalhou tudo. Você não está interessado naquilo lá mais nada. Aquilo não tem mais valor para você. Mas depende, eu acho que depende da... Não sei, depende de muita coisa. Depende. Porque tem famílias, tem famílias que têm uma cultura, por exemplo, se você pegar famílias mais no interior, até no nosso país e tudo, tem famílias que tem esse tipo de deferência. Quanto menos urbano. Que tem esse tipo de cultura. Claro. Agora, urbano, cada um morando num lugar, não sei o quê, daqui a pouco é uma zona mesmo. Porque isso que você fala, geralmente assim, os caras ou vivem na mesma fazenda, ou pertinho, vai fazendo coisa. Tudo assim, um toma café na casa do outro, come bolo, entendeu? Todo domingo junta, não sei o quê. Aí é outro ritmo, né? É outro ritmo. E uma coisa que eu vejo, que eu estou caminhando para lá, eu vejo o seguinte, bom, eu já estou com neto, daqui a pouco estou com bisneto. Não vai durar muito, eu estou com bisneto. Já tem gente com 18, né? Ou mais, não, mais. Seria tem mais, 20 e pouco. Né? Pô, então esse médico que falou, disse assim, calculando a idade da minha mãe. Falou pra mim. Fala. Se ela é mãe do Charles, ela deve ter muita idade, né? Falei, tem, 94. Nicolau, você me acerta assim? Obrigado. Ele deve ter feito uma referência assim, o Charles deve ter 70 e pouco, põe mais 20, né? Pelo menos. Eu falei para ele assim, não foi isso tudo não. Disse pra ele, você calculou que minha mãe tinha 100 e poucos anos? Mas é interessante você ver essa parte do tronco e você achar que não serve para você. Assim, eu acho que primeiro é uma questão de você cultuar o passado, o antepassado. Né? Não só cultuar o antepassado, mas aprender com ele. É você ter uma linhagem de educação. Eu vejo assim, você tem uma linhagem de educação. Agradecer a tua existência. Você agradecer a sua existência, você tirar o proveito da educação que a pessoa te dá, ter um respeito, porque assim, primeiro que você vai chegar lá, se você tiver sorte. Né? Então assim, você pode chegar lá bem, você pode chegar lá mal, você pode chegar lá não precisar de ninguém, pode chegar lá precisando de todo mundo. Mas tu já pensou, Juliano, quer ver uma coisa que eu vou pegar para você, que é fatal isso? Porque o velho, é claro, precisa daqueles cuidados básicos. Precisa, né? Já vai perdendo a ideia de organização, de limpeza, essas coisas. Para comer até já fica confuso, um monte de coisa. É verdade. Mas o que o velho precisa, além desse cuidado material, essas coisas? Ele precisa de atenção. Estímulo. Porque assim, você pensa, nessa altura já morreu todo mundo para cima, por lado, para baixo, quase já morreu também todo mundo. Está morrendo então, para baixo. Está morrendo para baixo dele, correndo o negócio. Então, o que acontece? Quem é que vai conversar com ele? Porque às vezes o que ele pode conversar mais é com o passado. Porque o futuro ele já está meio enrolado, todo esse negócio, já não domina as tecnologias, não sei o que, é mais passado. Então ele precisa de ter as pessoas do passado para alimentá-lo, para ele poder... Porque senão ele vai ficando... Você vê com a maioria dos velhos... Repete os assuntos, não, nesse aspecto não. Isso aí estaria ótimo. Ele fica isolado. Toda vez que eu me lembro de alguns lugares que eu ia assim,
Você olhava, todo mundo falando, vamos fazer uma festa, não sei o quê. O nono, você gostou do nono? Não é assim? O nono, ele sabe o que é. O nono tá lá dormindo, porque, porra, ninguém fala com ele. Porra, eu na casa dela, eu me lembro que eu falava assim, dizia, porra, eu pareço o nono lá, cara. Porra, ninguém me dá atenção, porra. Quando eu me aposentei, eu falei isso também para ela, disse assim, quando eu me aposentei, assim, quando eu me aposentei, fizemos uma reunião lá no clube, não sei o quê, tava todos meus filhos, meu sogro, meu genro, né? Esse negócio assim. Porra, ninguém dava bola pra mim, não, cara. Eles estavam lá conversando sobre um negócio de. A reunião foi sua, né? Não. Reunião de emprego. Ele se aposentou, era sobre emprego, mas ele não tinha mais emprego. Eu já estava fora do mercado, vamos dizer assim. Pô, me tiraram assim, e eles falando, do meu ponto de vista, só merda. E não adiantava eu falar nada, porque. Não, porque, porra, o nono tá lá. Já tá fora do mercado. Ela tá fora do mercado, cara. É difícil. Nem que você. Quer dizer, eu ainda sou nono esperto. Imagina um nono que não é esperto. Esse é alijado. A idade avançada desqualifica, né? Isola. Isola. E assim. Ainda diz que o cara tá demente. Mas porra, eu acho, claro, eu acho fica demente, cara. O urbano dá esse isolamento. Acho que no interior a gente eu acho que é menos. Uma vez nós fizemos assim. As famílias são mais unidas, estão mais juntas. Acho que hoje foi burrice. Tentamos botar os 3 netos perto da minha mãe. Não, os 3 bisnetos. Bisnetos perto da minha mãe. Imagina o que é que deu. Nada. Eles ficaram conversando entre eles e deixou a minha sogra lá olhando aquela conversa e não entendendo nada. Conversando entre eles no WhatsApp. Não era no WhatsApp, não. Cara, a gente assim, como a gente está mal educado. Mal educado é a palavra. Não é só de grosseria, não. Nesse aspecto, não. É de não ter a visualização do que representa as coisas. Acho que representa uma evolução, não? Se você vê a pessoa de idade, ainda mais a pessoa de idade assim que se esforça e tudo, ela pode não estar atualizada, mas foi uma evolução. Não sabe, né? Assim, sabe? Você falou uma coisa certa, você quer ver uma coisa? Hoje eu estou fazendo o seguinte paralelo. Eles estão falando, cuidado com o robô aí, que o robô vai tirar emprego, o robô vai fazer um monte de coisa. Tudo bem. Eu fico olhando o seguinte. Vê o cachorro. Olha lá o seu Luke. Vê só. O quanto ele te proporciona. Daqui a 100 anos, ele vai te proporcionar a mesma coisa. Não tem limite. Então, pô, tem alguma coisa aí que não é a questão desse avanço tecnológico, é outra coisa. É isso que você está falando nesse aspecto. Eu acho que o velho, ele poderia representar isso. Mesmo é o cachorro. Vamos fazer uma comparação. Sim. O velho é o cachorro. Aí são poucas culturas, é o que você falou. São poucas culturas. É do interior, é no Japão, é na Itália. Né? A cultura europeia, americana não. O cara tá velho, joga no Brasil, o cara tá velho, deixa no canto. Ninguém chama para socializar, ninguém chama para nada porque esquece que ele é uma pessoa que foi da sua idade, que foi mais jovem e que de repente chegou numa certa idade. Aí porque chegou numa certa idade é o que? Uma punição? Entendeu? Então assim, é ridículo. Eu acho ridículo, assim. Mas a gente vai para lá. Eu fico olhando de porra, cacete. Pelo sentimento assim, de família dessa parte do tronco, é você apreciar a pessoa da mesma forma que você aprecia uma pessoa nova, né? Tem um sentimento pela pessoa nova, pela pessoa de idade, e o respeito, né? E principalmente o respeito, eu acho. E respeito, pô. Então, a gente falaria da marca da oficina. Vou adiantar um pouco aqui. Eu acho também, só para complementar, quando o nono está muito senil, se o nono está muito senil, né? Aí eu acho que de repente isolam ele porque ele não consegue trocar nada. Mas isso acontece com pessoas, o ministro estava inteirinho lá e largaram ele no. Mas já era, mais ou menos. Já estava fora do mercado, já era. A boca. Mas não larga a boca. Se for puxar assunto, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para participar. Tem história, tem fica. A parte de idade é considerada doença, Charles? Essa parte fica senil, essa parte de dentro
você perder memória, você perder tudo, a própria célula você envelhecer. Eu entendi que é o problema. Isso aí. Ou é uma evolução só? Ou é um tipo de doença assim? Bom, primeiro eu te diria o seguinte, como eu não tenho referência, porque a pergunta, para mim eu responderia. Agora, responder o que é que Meixo Sama, né? Eu não vejo Meixo Sama tratar, se eu não estou enganado, eu não vejo ele tratar de senilidade como doença. Né? Quer dizer, como se fosse um processo a lei natural da vida, né? Da vida. Porque tanto é que ele, da forma como ele fala, porque que eu entendo? Estou entendendo porque ele diz o seguinte, que tem a morte natural e a morte antinatural. A morte antinatural é por doença. E a natural é um apagar. É isso que ela está falando. É um apagar. Deu fruto, né? E secou e morreu. Vai, porque não tem outro jeito. As falências vai pegando uns órgãos que mais propício, menos forte, vai pegando ele, esse aqui tem ligação com aquele, vai apagando aquele outro. Então vai fazendo um apagãozinho assim, feito uma vela. Né? É isso aí. Bom, interlocutor. A posição das pessoas na era do dia serão decididas de acordo com o sistema hereditário? Ou as pessoas irão apenas receber posições de acordo com a natureza de suas nuvens espirituais? Isso até é bom para você estar colocando, né? Messama, será os dois. Né? Sistema hereditário irá permanecer, mas será mais flexível. Funcionará de acordo com ambos, hereditariedade e mérito. Quer dizer, então você vê que na era do dia, porque o que vai acontecer? A queimação vai ser mais rápida. Então, por exemplo, vai deixar os corruptos. Hoje os corruptos já estão aparecendo. Não está sendo punido. Vai chegar na punição. Não, já está sendo punido. Não está sendo punido porque existe um Gilmar Mendes ali na mas já está indo. O pessoal tem praga. Remedinho. O pessoal está praguejando em cima do Gilmar Mendes terrivelmente. Quer dizer, ele está sofrendo as consequências. Então, quer dizer, essa limpeza vai ser grande. E a limpeza não é só no mundo material, vai ocorrer lá em cima também. Então, essa questão de hereditariedade, ela vai diminuir a força dela. Nesse sentido, né, de jogar coisas ruins e coisas boas também. Sim. Porque daqui a pouco, se a maioria das pessoas vão apreciando o belo, vão sendo artistas, pô. Então daqui a pouco o cara, eu sei tocar violão, também sei tocar violão, também sei tocar tudo, pô. Pô. Bom, aí, ainda aqui, é aquilo que eu falei, a origem de todas as doenças são as toxinas que podem ser hereditárias, urinárias e medicinais. Né? Então você vê que essa parte hereditária, né? Deixa eu ver aqui. Tem que ver. Pula aquele exemplo do negócio, não. Bom, eu estou passando aqui dos pecados do encosto, né, tal. Porque senão vai ser muito remédio fertilizante. Isso vocês têm ideia, né? Se alguém quiser saber. Agora vamos para os sintomas. Eu pesquei apenas 2 desses sintomas aqui. Né? Tem 2 que eu acho que... Quais foram os 2? Um foi o derrame cerebral, porque isso eu vi acontecer com a minha mãe. Né? E outras vertigens, que eu andei uma época aí tendo muita vertigem. Né? Agora, essas outras coisas assim, eu não... Quer ver? Perda de olfato, bolhas, calafrio, cansaço, coceira, cólica intestinal, depressão. Quer dizer, talvez Juliano, que tem a mãe que deprimida, ele poderia pegar mais para ele. De vez em quando. Né? Diarreia, dispneia, dor de tudo quanto é maneira aqui, edema, emagrecimento, enjoo, enurese, febre. Eu não tenho nada disso aqui só essas 2 coisas, um pela parte da minha mãe e outro
pela vertigem. Porque da parte da minha mãe me deu uma canseira, cara. Tem uma hora que eu fiquei baratinado. Você não sabe o que é ter uma pessoa que tem derrame, cara. E de repente tudo vem, porque eu sou filho único, tudo batia em mim. Tudo. Eu fiquei desesperado, foi na hora que eu era comprar o que era, que o pessoal me gozou até hoje, que eu tinha que comprar, acho que era Bombril, sei lá o que era, um negócio assim. Bombril, cara, eu fiquei maluco, porque era coisa boba, era o gota d'água, né? Gota d'água. Porque tudo, você fica com... É a mesma coisa quando você perde um cônjuge. Detergente. Acho que era. O cônjuge, quando você perde, você dividia tarefas. Daqui a pouco você vai ver todo aquele complementar vem para você. Tudo é teu. Mas não precisa perder de morte, não. Você já perdeu, talvez já deve ter sentido essas coisas, né? Não, quando a pessoa separa, Separa. Né? Tem essa experiência. Bom, vamos ver a questão do derrame cerebral. Olha só. Há uma grande variedade de doenças cerebrais. Derrame, isquemia, hiperemia cerebral, obstrução dos vasos, uma porção de coisa. O derrame cerebral acontece quando as toxinas solidificadas na nuca ou na medula oblonga se dissolvem com a purificação. Estava lá quietinha. Daqui a pouco ela se dissolve. Ela era do dia, vem gente querendo ministrar jorei, tá, dissolveu. Penetram no cérebro. E instantaneamente desce para um dos braços, mãos e pernas, voltando a solidificar. Quer dizer, como se fosse assim, dissolveu, passou, quando caiu, voltou e purificou. E solidificou. Aí travou. É o que se chama de paralisia parcial. Em casos graves, a pessoa baba, não consegue articular a palavra, fica com deficiência cerebral ou problema mental. Naturalmente, essa doença também é decorrente da ação purificadora e, por isso, na maioria das vezes, se a pessoa deixar que esta se processe livremente, mesmo que leve algum tempo, seu estado melhora. Por desconhecimento desse fato, realizam vários tipos de tratamento, mas eles até se tornam obstáculos para a cura, fazendo com que a doença se prolongue. Existe um caso muito ilustrativo a esse respeito. Esse aqui foi o seguinte: a mulher estava com um problema, a mulher tinha dinheiro, estava com problema, o Samba estava cuidando dela perfeitamente, tinha problema. Aí recebeu a visita de um cara pobrezinho. Aí a mulher, pô, mas você já está bom? Como é que pode? Você já está bom assim, não sei o que e tal. O que aconteceu? Que remédio você tomou? Começou? Não, senhora, eu sou pobre. Pobre não toma remédio. Não tomou nada? Foi mais rápido a cura. Eu vi na minha mãe, no caso ali, o que eu fui vendo é assim, né? Quer dizer, é claro que o Luiz ajudou num determinado sentido de estimular a pessoa para... Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Mandou até... O Luiz não sabia. Mandou ela ministrar jorei, já que ela era messiânica, tá? Braço parado, ministrar jorei, não sei o quê, deu esses estímulos. Mas ela recuperou, fala, movimentos todos, né? Bom, agora é o que eu falei? É vertigem. Vamos para lá. Vamos ver. Dor a pressão. Sim. Eu acho que eu já fui demais. Zumbi, fui demais. É aqui. Vertigem, olha só. Outro sintoma frequente é a vertigem. A medicina desconhece sua causa. Mas quando bota a causa é labirinto. Você sabe falar que é labirinto. Esse é labirinto. O culpado é o ouvido. Mas esta é muito simples. Geralmente a vertigem é motivada por nódulos localizados na medula oblonga ao lado direito, os quais pressionam as veias que levam o sangue aos globos oculares. Então, se você reparar quando você tem vertigem, se alguém estiver vendo, os teus olhos ficam, vai para lá,
ele fica completamente louco, porque está sendo obliterado, né? Obliterado, o sangue não está indo para lá, para os vasos, né? E a causa de sintomas são os nódulos formados, tal, eles atrapalham a circulação do sangue para o encéfalo. A tontura também pode ser causada pelo acúmulo de sangue tóxico em toda a região frontal, também pode acontecer daqui, em vez de ser só aqui, né? E com essa nossa terapia, os sintomas leves melhoram por completo em cerca de 1 semana, os casos graves em 1 ou 2 ou 3 meses. Tem outro motivo, por exemplo, isso aqui que eu coloquei pelo seguinte, eu fiquei desconfiado, porque ele dá uma outra, além daqui e aqui, ele dá uma outra explicação possível. Eu digo, será que essas tonteiras eram por causa da minha bradicardia, cara? Olha só o que ele fala. O outro motivo poderia ser que ele tem problemas dentro ou em torno do coração. Então a circulação do sangue para a cabeça se torna irregular, causando a tontura. Lógico, está explicado. Era outra coisa. Era outra coisa. Com certeza. Bom, aí nós vamos entrar na parte do diagnóstico e prognóstico. Isso aqui é um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena, cara. Olha só. E é bem atual, eu acho. Análise clínica ou de laboratório. Eis o que diz Meixo-sama. No Japão, tal como nos demais países, a medicina utiliza atualmente um sistema de exames que se baseia unicamente em textos elaborados de forma científica, fundamentado nas teorias e nas experiências da própria medicina. Entretanto, há uma relação muito pequena entre esse método e a cura do doente. Porque tem horas que eu falo assim, né? Eu não sei qual foi uma situação, o cara está fazendo exame, não sei o que, está tudo bem, fez o exame. Sabe o que é, e agora? Vai fazer. Remédio. Às vezes é quimioterapia, às vezes é radioterapia, quer dizer, é isso que você vai... Quer dizer, um troço que mata mais do que resolve o problema. Há uma relação muito pequena entre esse método e a cura dos doentes. Certamente, ele é a condição básica da medicina, ou seja, a base para o tratamento das doenças, mas por si só não constitui uma técnica de tratamento. Assim como o nível em que se encontra a medicina atual não permite alimentar maior esperança, vi-me obrigado a desenvolver outro método. O novo sistema de exames que eu proponho é avançado, ajusta-se mais à realidade e, além disso, é democrático. Diz assim, parece-me impossível encontrar outro melhor. Em primeiro lugar, o candidato deve aplicar o tratamento diretamente na pessoa enferma. Uma comissão examinadora selecionará num hospital beneficente os portadores de dor de cabeça crônica, nevralgia, enrijecimento no pescoço, nos ombros e outros doentes que não corram perigo de vida. O tratamento será aplicado durante 10 minutos ou mais ou menos. Aqueles que conseguirem obter resultado, ainda que poucos, serão considerados aprovados. E aqueles que não tiverem resultado, logicamente, deverão ser reprovados. Como condição adicional, esse método não deve incluir o emprego de nada que provoque dor no paciente, como picada de agulha, de injeção, queimadura de mochoterapia, compressão, etc. Caso contrário, o candidato perderá pontos. Além disso, não poderá ser usado nada que alivie temporariamente a dor, como anestésico, por exemplo. Adotando esse sistema de exame, a aprovação do candidato lhe considerará a qualificação de médico no seu verdadeiro sentido. Todo mundo, creio eu, há de concordar que este é o sistema ideal, mais avançado. O método tradicional, entretanto, pode ser considerado um sistema burocrático de exames. Como fizemos uma pesquisa para conhecer a preferência das pessoas entre o método tradicional e o método que eu estou propondo, qual dos dois venceria? Logicamente, não é difícil imaginar que seria este último. Entendeu como é que seria? E aí? Bota um cara concretamente, 10 minutos. Vai, faz aí. Nós precisamos de orelha. O cara não pode dar injeção, não pode fazer nada, não. Te vira aí, pô. Tá perdido. Outro problema que se refere ao diploma. Como diplomar uma pessoa, né? Ouvimos frequentemente comentários deste gênero.
Tornei-me doutor através de uma pesquisa sobre os testículos da pulga. Ai, caraca. Exatamente para mostrar. Ou não tive nenhuma melhora apesar de ter me tratado com vários médicos. O que será que nos estão mostrando esses comentários? Acredito que eles nos mostram a inadequação do método pela qual são conferidos diplomas. Se o médico não tiver também habilidade clínica, de nada valerá as excelentes teses que ele consiga apresentar. Nesse aspecto, verificamos que o atual sistema de exames utilizado pela medicina está fora da realidade. Assim propõe o seguinte método. Entendeu como é que é? É habilidade. O cara tem habilidade e não tem para curar o outro. É isso que é importante. O restante não vale nada, pô. Demonstrado. É pior do que aqueles caras ali do sistema do Supremo Tribunal Federal ficar mostrando que conhece não sei quem. Não adianta isso, porra. Julga direito, porra. Não está julgando direito, não adianta você estar falando essa besteirada toda, esse juridiquês danado. Né? Bom, isso aqui eu não sei que horas tem. 8. Bom, então eu vou dar uma puladinha nisso, que isso aqui tem muita coisa grande aqui. É bom isso aí. Só não quero pular aquela parte. Dos bacilos. É. Que o cara colocou os bacilos todos na boca. Ele falou o seguinte: o próprio caráter científico dos diagnósticos é altamente duvidoso. Quando vários médicos, por exemplo, fazem o diagnóstico de um paciente, suas opiniões frequentemente divergem. Porra, não sabe ou não sabe. Tem hoje, né? Você vai no médico e fala uma coisa, vai... Aqui, eu acho que é esse aqui, se não me engano. Um médico contou-me certa vez que é muito... Não, acho que não é esse não. Contou-me certa vez que é muito difícil saber acertadamente qual é o mal de um paciente. Nos grandes hospitais, acrescentou, o resultado das autópsias, em muitos casos, diverge do diagnóstico. Pô, aí tá mostrando mesmo, não tem jeito. A terapêutica medicamentosa por ele prescrita, ademais, nem sempre tinha o efeito previsto. Em lugar de produzir a cura, frequentemente agravava o estado do paciente, às vezes colocando sua vida em risco. Nesse caso, confessou-me muitas vezes, o médico falando, perco o sono pensando como vou explicar a situação ao paciente e aos seus familiares. Este é um dos nossos tormentos. Gostaria de apontar aqui uma grande falha existente na qualificação médica que não poderia despachar despercebido. Bom, acho que vai... também... Bom, vamos passando. Deixa eu ver... há um médico íntimo, amigo meu, que muitas vezes me procura quando ele mesmo adoece ou quando não consegue curar algum de seus familiares. E fico contente porque eu os curo imediatamente. Olha só. Essa mexão. Certa vez tratei de um persistente caso de nevralgia. O paciente, além de médico renomado, era professor de medicina. Curei-o e também a sua filha, que tinha tuberculose. Em pouco tempo, sua esposa ficou tão impressionada que insistiu para que ele abandonasse a medicina e adotasse o nosso método terapêutico. Mas devido à sua posição social, prestígio profissional e por razões econômicas, ele não se decidiu a fazê-lo e continua a exercer a medicina. Bom, aí vem outra face, e aí eu, só para simplificar aqui, vocês lembram que ele propõe que se faça exames em pontos vitais, não é isso? Uhum. Quer dizer, então você tem que olhar três coisas básicas, né? Se tem uma febre naquele local, se tem nódulos, né? São as coisas assim básicas para... Mas isso assim, se você está com dor em algum lugar, é isso? Estou com dor no ombro, aí vê se o ombro está quente, vê se tem nódulo. Esse aí é até a parte mais, eu acho que é mais fácil, né? Porque ele não é simplesmente, ele não é algo simplesmente que seria uma proposta tipo fisioterapia. Fisioterapia seria bem fácil, você, igual a exercício físico, você está cuidando da parte de fora. Estou falando só às vezes parte de dentro do organismo. Então, às vezes, você tem que começar a prestar atenção
Você, mas aí como é que vai ver se tem nódulo? você tem que ir apertando, né? Ah, tá. Você tem que pressionar, né, locais de febre, nódulos e dor à pressão, né? Você pressiona. Aí tem várias, para ver aquele negócio, na região da cabeça, cervical, ombros, aí tem muita coisa. Bom. Não chega, não. Não chega mesmo. Está muito para frente. Está muito para frente, passou. Eu já me perdi. Bom, aí tratamentos tem, como eu falei, são 20, né? Eu acho que, eu não me lembro se eu destaquei algum, eu acho que não. Porque os tratamentos, sim, destaquei sim. Os tratamentos existentes, destaquei, porque já é a segunda vez que eu faço cirurgia, medicamentos, vacina, peguei 3 coisas aqui. Vacina no sentido até que a gente é obrigado, medicamentoso também, você toma, daqui a pouco você tem que, para fazer a operação, você tem que tomar anestesia, entendeu? Essas coisas assim, né? Porque quando se entrega ao médico, você não Ferrou. pode ficar questionando, né? Hoje eu falei, a gente foi para o hospital, eu falei, que tá entregue, o que resolveu. Ainda bem que eu tive... A gente ficou só com medo de deixar internar, entendeu? A gente estava de olho porque a gente não queria isso. É procedimento da morte. Porque aí era... Internou, meu? Vai entubar, porque a pessoa não está respirando direito, aí a gente já sabe onde é que vai dar. Vazio demais. Mas assim, o quadro dela era leve, eu acho, não era muito... Senão a médica não tinha deixado uma pessoa de 94 anos vir para casa, medicada só. Acho eu, né? Eu sou médica. Supõe-se. Aqui, ele é grande esse eu só peguei um trechinho só. Qualquer que seja o caso, por exemplo, um acidente inesperado, por exemplo, é possível conservar a vida sem nenhum tratamento médico? Essa é uma pergunta que está sendo feita. Remédio ou intervenção cirúrgica, valendo-se apenas da capacidade de recuperação natural? A resposta é não. Indiscutivelmente, abaixo temos o ponto de vista do mestre, que é como a Sama fala. No entanto, os médicos dizem, no caso de paciente em estado grave, se não fizer a cirurgia, a vida dele correrá risco. Por isso, enquanto a segunda opção, a cirurgia é inevitável. Aí a mestre Sama conclui, sabemos muito bem disso. Então tem horas que realmente o cara... Porque não, é assim, não há tempo, às vezes, para aquele órgão reagir. Você vê, aquela menina, me veio na cabeça, aquela garota que se acidentou num torneio, a Laís, né? Laís. Naquele torneio de trio, não sei o quê. Quer dizer, ela teve que passar por todo o atendimento médico, está com fisioterapia, está recuperando o movimento, mas assim, o quadro dela era esse. Não dá para esperar o organismo dela reagir. Ou assim, mas ela... eles tiveram que intervir ali, né? Mas o quadro dela tá totalmente fora do padrão, né? Porque ela estava tetraplégica. Não, mas ela tá recuperando o movimento. Então, ela recuperou. Ela tá postando vídeo. Ela tá postando vídeo, ela tá mexendo na perna. Ela tá pulando. Assim, será que é força de vontade? Até porque ela era atleta, né? Então o corpo, eu acho que assim, o corpo de uma pessoa preparada pode ser que tenha um poder de reação diferente de um corpo de quem não é, né? Mas parte do tratamento também, por exemplo, do Ronaldo, quando ele torceu, aquela vez que ele estava na Inter e tal, o médico recomendou assim, você na mesma hora volta a fazer o movimento. Volta a fazer a fisioterapia no dia seguinte. Você não para. A minha tese é essa. Você não para. Mesmo você diminui, com dor, você tenta se mexer. Diminui, mas não para. Essa é a minha tese. Não para. Tem essa tese. Bom, agora vai chegar a hora, que é a vacina. Era na vacina. Vamos pegar logo direto o caso. O fato histórico ocorrido em 1890, quando Koch, o prêmio Nobel da Medicina, debatia com o cientista Pentecofer a respeito da ação dos germes
quando subitamente este último arrancou das mãos de Koch a proveta, né, na qual o médico exibia uma cultura da bactéria do cólera. Ele falou assim: vosso bacilo não é nada, o que conta é o organismo, disse o Petekoff. Em seguida, diante da plateia horrorizada, sorveu até a última gota o conteúdo mortal do tubo. Se a vossa teoria estiver certa, em 24 horas serei um homem morto, completou desafiante. Petekoff ainda viveu muito tempo após o episódio e Koch, ironicamente, foi o único a adoecer. Pô, a maior prova do que isso, cara. Mas é gozado, né? Porque você vê como é que a medicina ela tem o poder de não jogar essas coisas e continuar na mesma batalha, continua a mesma vacina, as mesmas coisas. Pô, cara. O mesmo uma vez falou assim: vão me dar o prêmio Nobel, eu vou botar isso para. É que nada, o pessoal. A gente está o tempo todo. Você repara, as soluções vão sendo apresentadas, ou melhor, soluções, as coisas vão sendo assim mostradas, que aquelas coisas são enganosas, são erradas, mas a gente não acontece de repente de acabar com aquilo, né? Bom, aí a gente entraria na outra face da doença, que seria a natural, a fé correta, jorei e espírito guardião. Eu acho que daqui, só para a gente acabar só, tem uma hora da fé correta, a Meixo Sama fala uma coisa que é interessante. O cara fez uma pergunta, dizendo assim: mas Meixo Sama, suas coceiras são muito feridas pelo corpo, eu estou vendo aí, né? Aí Meixo Sama falou assim, o cara ainda perguntou: você ainda não se curou dessa doença, não? Aí Meixo Sama: quando o problema é comigo, não consigo resolvê-lo com a mesma facilidade com que resolvo os problemas dos outros, simplesmente por causa do apego. Mas é difícil romper o apego. Por causa do quê? Apego. Que você quer ficar bom, não sei o quê, o outro não. Você não ficar bom, foda-se, porra. Fogo. Bom, aí esse do anjo da guarda, acho que vale a pena a gente fechar com ele. Olha só. Porque tem a fé correta, tem o jorei, né? Mas também tem o do anjo da guarda. Quem é o espírito guardião? O interlocutor perguntando: o espírito guardião recebe força de Deus e cura as doenças? Isso consta dos ensinamentos do fim do mês passado. Gostaria de saber qual a diferença entre o nosso poder espiritual de curar doenças e a força recebida pelo espírito guardião. Menção: em suma, o jorei purifica. Ele retira as nebulosidades do espírito. Tudo bem. O espírito guardião, por sua vez, faz uma série de outra coisa, mas não isso. Ele não tira a nebulosidade, não tira as máculas do espírito. Por exemplo, o que ele faz? Ele expulsa os espíritos malignos incorporados. Ele trabalha com um negócio de encosto, né? Se em tais ocasiões o espírito da pessoa estiver purificado, a expulsão se dá com facilidade. A força para expulsar é recebida de Deus. Em outras palavras, quando a pessoa recebe jorei, ela se purifica, e por essa razão o desempenho do espírito guardião se torna mais fácil. Portanto, quando temos nebulosidade, por mais que o espírito guardião queira ajudar, ele não consegue. O interlocutor: todas as vezes que ocorre a cura de doença, posso considerar isso como uma atuação do espírito guardião? Eles chamam assim. Todavia, nos casos de furúnculos ou coisas similares, a cura ocorre pela eliminação do pus, ou sangue tóxico presente no corpo, não havendo, portanto, nenhuma relação com o espírito guardião. Acho que a gente deu um passeio assim, acho que traz paz, né? Muita coisa, né? Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma pergunta aí, alguém queira fazer? Não? Sábado nós vamos tratar um livro desse tamanho, falando sobre doenças específicas. Então aí vocês... E na outra quarta-feira a gente encerra mostrando as postagens, que a gente escreveu e postamos no Facebook. Até sábado, não esqueça, tá? Um abraço.